Laurzinho perde o chão ao flagrar Zilá ao lado de Rony. Desesperada, ela tenta se explicar imediatamente. Não é nada do que você está pensando. Nós não temos nada. Não é, Rony. O clima fica pesado. Sem saber como reagir, Rony apenas concorda. É só um momento. Mas Laurzinho já não consegue esconder sua revolta. Eu não quero saber do agora. Quero saber se esse caso existia há muito tempo. Quero saber se você estava me fazendo de palhaço enquanto ainda éramos casados. As palavras atingem Zilá como uma facada. Por alguns segundos, ela permanece em silêncio. Depois responde rapidamente. Não. Claro que não. Eu te amo. Você sabe disso. Laurzinho a encara com decepção. Uma decepção que parece maior do que a própria raiva. Eu já passei da fase de acreditar nas suas mentiras. Mas, sinceramente, descobrir que fui traído é novidade até para mim. Mesmo insistindo que nunca o traiu, Zilá percebe que não adianta mais. Laurzinho vira as costas e vai embora. E ela fica ali, parada, consumida pela culpa, principalmente por causa do envolvimento que teve com Rony. Enquanto isso, João Raul e Agrado entram em mais uma discussão por causa de um bilhete enviado por Naane. A mimada observa tudo de longe e percebe algo que a faz sorrir. Toda vez que Agrado briga com João Raul, ele acaba correndo para os braços dela. Por isso, Naane não perde tempo. Ela decide alimentar ainda mais o conflito. Mas João Raul começa a enxergar o jogo que está sendo feito. Aos poucos, ele percebe que está sendo manipulado mais uma vez. Indignado, faz uma promessa para Agrado. Naane vai pagar por tudo o que está fazendo. Em outra parte da cidade, Irene começa a ficar preocupada com Valmir. Ele anda estranho, distante, nervoso. E ela nem imagina que o rapaz está escondendo um segredo capaz de colocar sua própria vida em risco. Já Laurzinho procura Janete para desabafar. Ainda abalado pelo que viu, ele abre o coração. Sabe de uma coisa? Eu deveria estar morrendo de raiva. Mas acho que estou aliviado. Janete o observa em silêncio. Laurzinho continua. Eu sempre achei que a Zilá tinha uma obsessão quase doentia por mim. Se ela teve um caso com o Rony, então talvez ela só quisesse o meu dinheiro. Ele respira fundo. E eu nem sei o que é pior. Janete pensa por alguns segundos antes de responder. Talvez seja um pouco dos dois. Ela fez de tudo para chegar à presidência do grupo. E conseguiu isso com a ajuda do Rony. Ela supera a dor de cotovelo e ainda conquista dinheiro e poder. As palavras fazem Laurzinho refletir. Então uma ideia surge de repente. Ele encara Janete. E se fizéssemos uma parceria entre a Lobalada e a Suzanete? Janete arregala os olhos. O quê? Como assim? Animado, Laurzinho começa a apresentar suas ideias. Mostra vantagens. Fala sobre crescimento. Fala sobre oportunidades. Para ele, seria uma parceria perfeita. Mas Janete continua insegura. Depois de tudo o que aconteceu, ela não quer correr riscos. Por isso, corta o assunto antes que ele avance. Mas o momento mais impactante do capítulo acontece logo depois. Leandro toma uma decisão difícil e decide dar um tempo no relacionamento com Agrado. A mocinha sente o golpe. Fica abalada. Mas, no fundo, não está surpresa. Desde que assumiu sua identidade como Diana, ela sabia que o afastamento entre os dois seria inevitável. Mesmo assim, a dor é enorme. E é justamente essa dor que a leva a tomar uma atitude inesperada. Agrado procura Rony e João Raul. Os dois ficam surpresos quando ela revela sua decisão. Eu quero gravar a música Seu Amor é Minha Estrada. A notícia muda completamente o clima. E João Raul não gosta nem um pouco da ideia de dividir essa gravação com Agrado. Mas Rony não demora a encontrar uma solução. Ele olha para João Raul e Agrado. Percebe a tensão entre os dois. E então apresenta uma ideia que pode beneficiar todo mundo. Essa música tem potencial para ser um grande sucesso. Pode representar uma nova virada na carreira de vocês. Ele faz uma pausa antes de continuar. Então vamos fazer o seguinte. Cada um grava em um estúdio diferente. Depois a gente junta as duas versões. Por alguns segundos, o silêncio toma conta do ambiente. João Raul e Agrado trocam olhares. Nenhum dos dois parece totalmente confortável.
Mas ambos entendem que aquela pode ser a única saída. No fim, acabam aceitando a proposta. Enquanto isso, Janete conversa com Zuzu sobre a parceria sugerida por Laurzinho. Depois de ouvir toda a história, Zuzu não demora a dar sua opinião. Mas ele está certo. Isso poderia ser um grande negócio. Janete arregala os olhos. Ainda incrédula. Eu e o Laurzinho trabalhando juntos. Isso nunca daria certo. Zuzu sorri discretamente. Daria, sim. Desde que você abrisse seu coração para ele. E desde que ele fizesse o mesmo. Janete permanece em silêncio. Mas Zuzu continua. Vocês dois carregam uma pendência enorme do passado. Não estou dizendo que precisam voltar a ser como antes. Mas precisam resolver o que ficou mal resolvido. Precisam colocar os pingos nos is para seguir em frente. Ela respira fundo. E essa parceria pode ser exatamente a oportunidade que vocês estavam precisando. As palavras ficam ecoando na mente de Janete. Pela primeira vez, ela considera a possibilidade de Zuzu estar certa. Mais tarde, João Raul chega em casa. Mas, ao pensar na gravação da música com agrado, algo acontece. Uma avalanche de sentimentos invade seu coração. Ele olha para a pulseira em seu pulso. E as lembranças começam a surgir. O dia em que conheceu Diana. Os momentos que viveu ao lado dela. As emoções. As descobertas. As dores. Então ele se recorda de agrado. Abalado, fala sozinho. Como eu nunca percebi isso? Como fui capaz de me apaixonar 2 vezes pela mesma mulher? Sua voz falha. E sofrer com a mesma intensidade nas 2 vezes. A constatação o deixa completamente mexido. Ao mesmo tempo, Irene enfrenta seus próprios problemas. Ao conferir as contas da loja, ela percebe algo preocupante. Os números simplesmente não fecham. Imediatamente, uma suspeita surge em sua mente. Valmir. Sem perder tempo, ela o confronta. Mas o rapaz não consegue nem sustentar seu olhar. A vergonha fala mais alto. A culpa o consome. E, naquele instante, Irene entende tudo. Valmir voltou a jogar. A descoberta a destrói. Porque ela sabe exatamente onde esse caminho termina. Sem conseguir mais protegê-lo das consequências de suas escolhas, Irene toma uma decisão firme. Ou você procura ajuda de verdade. Ou nós não vamos mais continuar juntos. Valmir levanta os olhos, assustado. Mas Irene não recua. Isso vale para o nosso namoro. E também para nossa sociedade. As palavras atingem Valmir em cheio. Ele começa a chorar. E percebe que chegou ao limite. Desta vez, não existe mais como fugir da realidade. Do outro lado da cidade, Agrado e Leandro voltam a conversar. Os dois tentam encontrar uma solução. Tentam salvar o relacionamento. Mas Leandro finalmente coloca para fora tudo o que guardou durante tanto tempo. Eu não consigo continuar assim. Eu não posso viver com essa porta aberta. Agrado o encara em silêncio. E ele continua. Eu vou passar o resto da vida pensando que o João Raul pode te levar para longe de mim. Aquelas palavras machucam. Mas Agrado ainda tenta lutar. E se nós dois formos embora daqui? E se deixarmos bom retorno para trás? Para sempre. Por um instante, Leandro fecha os olhos. As lágrimas começam a surgir. Mas sua resposta vem carregada de sinceridade. Fugir não é a resposta. Ele respira fundo. Eu posso até estar ao seu lado. Mas sua mente continuaria aqui. Essa tem sido a minha vida desde que comecei a namorar você. Agrado sente o coração apertar. E Leandro continua, cada vez mais emocionado. Mesmo quando pensei em me casar com você. Eu sabia que teria que disputar espaço com João Raul todos os dias. Sua voz treme. Eu sabia que, um dia, isso iria me cansar. E naquele momento, os dois entendem uma verdade dolorosa. Existem feridas que o amor sozinho não consegue apagar. Leandro abaixa a cabeça. Os olhos estão cheios de tristeza. A voz sai cansada. Eu só não imaginava que já estava tão exausto. Agrado sente o coração apertar. Sem encontrar palavras para aliviar aquela dor, ela segura a mão dele com carinho. E fala quase em um sussurro. Eu sinto muito. Eu nunca quis que fosse assim. Nunca quis te machucar.
Leandro aperta a mão dela pela última vez. E responde com uma sinceridade devastadora. Eu sei. Eu sei que você me amaria completamente. Se pudesse controlar o que sente. As palavras deixam os dois emocionados. Porque nenhum deles é o vilão daquela história. São apenas duas pessoas que não conseguiram vencer os próprios sentimentos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Valmir toma coragem e procura Adilson. Ele está desesperado para resolver sua dívida. Mas a conversa sai do controle rapidamente. Adilson perde a paciência. E faz ameaças duras. Valmir percebe que está encurralado. Mas, naquele exato momento, algo inesperado acontece. Um homem misterioso surge. E a presença dele muda completamente o clima. Em poucos segundos, um dos maiores segredos de Adilson acaba sendo revelado. Valmir presencia tudo, sem perder um detalhe. Quando percebe isso, Adilson muda completamente de postura. O homem que estava ameaçando agora parece preocupado. Muito preocupado. Sabendo que Valmir conhece um segredo capaz de destruí-lo, ele toma uma decisão surpreendente. Perdoa toda a dívida. Mas faz uma exigência. O silêncio de Valmir. No dia seguinte, João Raul e Agrado recebem a versão completa da música. Seu amor é minha estrada. Os dois escutam a canção separadamente. Mas a reação é praticamente a mesma. A música desperta lembranças que eles tentaram esquecer. Momentos felizes. Momentos dolorosos. Escolhas. Perdas. Amores. Enquanto a melodia toca, parece que um filme inteiro passa diante de seus olhos. Cada verso os faz reviver partes da própria história. E esconder a emoção se torna impossível. Pouco depois, Agrado procura Leandro. Os dois sabem que aquela conversa não pode mais ser adiada. Eles tentam permanecer fortes. Mas a tristeza é evidente. Depois de tudo o que viveram juntos, finalmente chegam à mesma conclusão. O relacionamento chegou ao fim. Dessa vez, de verdade. Ao mesmo tempo, Valmir procura Irene. Ele parece mais determinado do que nunca. Finalmente vou retomar o controle da minha vida. Mas Irene o interrompe imediatamente. Você procurou ajuda. Vai se internar. Valmir relaxa os ombros. Não, não é isso. A expressão de Irene muda na mesma hora. Ela já conhece aquele discurso. Já ouviu aquelas promessas antes. Então responde com firmeza. Então você não vai recuperar o controle. Valmir fica imóvel. E Irene continua. Você acha que vai conseguir sozinho. Mas já acreditou nisso antes. Você já sentiu essa mesma confiança. E sabe como terminou. As palavras atingem Valmir em cheio. Um arrepio percorre seu corpo. Porque, no fundo, ele sabe que ela está certa. Não muito tempo depois, Irene toma outra iniciativa. Ela procura João Raul. E faz um pedido importante. Seu pai precisa de reabilitação. Ele não vai conseguir passar por isso sozinho. Ela respira fundo. Você não quer ir com a gente? João Raul desvia o olhar. A dor entre ele e o pai ainda é enorme. Mas Irene não permite que ele fuja da conversa. Não importa o que aconteceu. Ele continua sendo seu pai. João permanece em silêncio. E Irene continua. Tenho certeza de que ele já te machucou. Mas também tenho certeza de que você já o machucou. Ela então faz a pergunta que muda tudo. Agora me responde uma coisa. Quando foi que ele desistiu de você? João Raul não consegue responder, porque sabe exatamente qual é a verdade. Pouco tempo depois, Valmir chega à clínica de reabilitação. Ao seu lado estão Irene e João Raul. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sente sozinho. Não sente medo. Não sente pressão. Apenas esperança. E isso lhe dá forças para seguir em frente, determinado a reconstruir sua vida. Enquanto isso, Zilá decide contar uma novidade para Naane. Com um sorriso tímido, ela revela. Eu e o Rony estamos namorando. Naane fica completamente chocada. O quê? Mas, e o papai? Zilá respira fundo antes de responder. Você sabe que aquele relacionamento acabou. E nunca mais vai voltar a existir. Ela sorri emocionada. Eu só quero ser feliz, minha filha. Por mais que a notícia a surpreenda, Naane percebe a sinceridade nos olhos da mãe.
e acaba a abraçando. Eu nunca iria te criticar. Tudo o que eu quero é te ver feliz. Com o passar dos dias, outra surpresa começa a tomar conta da cidade. A música Seu Amor é Minha Estrada explode nas plataformas de streaming, nas rádios, nas playlists, por todos os lugares. O sucesso é imediato. João Raul e Agrado acompanham os números crescerem sem parar. Os dois ficam emocionados, orgulhosos, mas também profundamente abalados. Porque cada vez que a música toca, ela traz de volta tudo aquilo que tentaram esquecer. Mesmo assim, a canção se transforma em um fenômeno e acaba marcando para sempre a história dos dois. Enquanto isso, a vida continua seguindo seu curso, e uma nova aproximação começa a chamar atenção. Leandro e Eduarda passam cada vez mais tempo juntos. As conversas se tornam mais frequentes, mais naturais, mais sinceras. E, aos poucos, uma nova conexão começa a surgir entre eles. Sem a presença de Agrado entre eles, Eduarda e Leandro finalmente sentem que podem respirar. Pela primeira vez em muito tempo, eles não precisam esconder o que sentem. Não precisam fingir. Não precisam fugir dos próprios sentimentos. E aquilo que ficou guardado durante tanto tempo começa a crescer, pouco a pouco, em silêncio, até se transformar em algo impossível de ignorar. Ao mesmo tempo, Gael decide abrir o coração para Naane. Ele conta tudo sobre seu relacionamento com Ana Castela. Mas, ao ouvir a notícia, Naane não consegue esconder o incômodo. Ela tenta disfarçar, tenta agir com indiferença. Mas a insatisfação fica estampada em seu rosto. Confusa com os próprios sentimentos, ela procura Nora em busca de conselho. A avó de Sinara a observa atentamente, como se enxergasse muito além das palavras. Então fala com firmeza. Você já sabe o que precisa fazer. Naane desvia o olhar. E Nora continua. Seu coração está gritando tão alto que até eu consigo ouvir. Assustada com a precisão daquelas palavras, Naane tenta se proteger. Meu coração nem sabe o que quer. Parece que ele pertence a outra pessoa. Nora sorri discretamente. Você me procurou para ouvir a minha opinião. Então vou dizer exatamente o que penso. Ela faz uma breve pausa. Esqueça João Raul. Aquelas palavras atingem Naane em cheio. Mas Nora continua. Ele não faz parte do seu destino. Mas esse rapaz que faz seu coração disparar. Esse sim merece o seu amor. Naane fica em silêncio. Porque, pela primeira vez, alguém colocou em voz alta aquilo que ela tentava esconder até de si mesma. Enquanto isso, Laurzinho procura Zilá. Desta vez, ele não está disposto a voltar atrás. Nem a negociar. Nem a ceder. Ele olha diretamente para a ex-esposa e faz uma exigência. Quero assinar o divórcio de uma vez por todas. O desespero toma conta de Zilá. Ela entende imediatamente o que aquilo significa. Sem o casamento, grande parte de sua influência dentro da Low Country pode desaparecer. Mas Laurzinho já tomou sua decisão. E deixa isso muito claro. Ou você assina o divórcio agora. E fica com tudo o que tem direito. Ele a encara sem vacilar. Ou eu entro com um processo contra você. O clima fica pesado. E Laurzinho dá o golpe final. Se isso acontecer, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. E então? O que você escolhe? Zilá percebe que está sem saída. Pela primeira vez, não tem como manipular a situação. Não tem como inverter o jogo. Completamente encurralada, ela acaba cedendo. E finalmente assina os papéis do divórcio. Mais tarde, Naane chega em casa. Sozinha. E as palavras de Nora continuam ecoando em sua mente. Ela tenta organizar seus pensamentos, mas acaba travando uma batalha contra si mesma. Será que eu deveria dar uma chance ao Gael? Por um instante, a possibilidade parece real, mas logo o orgulho fala mais alto. Não. Eu não mereço ter um caipira como marido. Ela faz uma careta e continua alimentando seus preconceitos. Imagina Naane Amaral, a princesinha do Cerrado, morando numa roça. Ela balança a cabeça. Isso simplesmente não combina. Mas, no fundo, nem ela mesma parece convencida do que está dizendo. Enquanto isso, outra situação começa a sair do controle.
Os beijos ocasionais entre Palhares e Sinara deixaram de ser apenas um impulso. Agora existem sentimentos envolvidos. Sentimentos verdadeiros. E isso faz a culpa crescer a cada dia. Palhares decide desabafar com Zeca. Já Sinara procura Nora. Mesmo separados, os dois chegam exatamente à mesma conclusão. Não podem continuar escondendo a verdade. Principalmente por causa de Janete. A única pessoa realmente prejudicada naquela história. A única que corre o risco de sair machucada. E ambos entendem que, mais cedo ou mais tarde, a sinceridade será inevitável. Algum tempo depois, Eduarda e Agrado acabam ficando sozinhas. O silêncio entre elas é estranho, desconfortável, pesado. As duas percebem imediatamente o que está acontecendo. Existe uma distância enorme entre elas. Uma distância que não existia antes. Desde que Agrado assumiu sua identidade como Diana, a relação das duas mudou profundamente. Muitas coisas ficaram pelo caminho. Algumas palavras nunca foram ditas. Algumas feridas nunca cicatrizaram. João Raul contribuiu para esse afastamento. Leandro também. Mas existe outro motivo que pesa ainda mais. O sucesso de Agrado. Principalmente depois que Seu Amor é Minha Estrada se tornou um fenômeno. Enquanto Agrado vê sua carreira crescer cada vez mais, Eduarda não consegue evitar certas inseguranças. E, naquele momento, as duas percebem que existe um abismo entre elas. Um abismo que nenhuma das duas sabe exatamente como atravessar. Respirando fundo, Eduarda finalmente cria coragem para dizer o que está guardando há dias. Eu quero colocar uma música solo minha no nosso álbum. Agrado a encara imediatamente. A pergunta surge quase sem pensar. Isso é por causa daquela música que eu gravei com João Raul. Eduarda sustenta o olhar da amiga. E responde com sinceridade. Sim, e não. Ela faz uma pausa, tentando escolher as palavras certas. Quando você gravou aquela música, você nem me perguntou o que eu achava. Eu sei que era um projeto seu. Eu sei que você tinha o direito de fazer aquilo. Mas eu também sou sua dupla. Aquelas palavras atingem Agrado em cheio. Eduarda continua. Por isso eu estou fazendo diferente. Eu quis te perguntar antes. E eu quero incluir essa música no nosso álbum. Ela sorri de forma discreta. Porque mesmo sendo um projeto meu, eu quero que continue sendo nosso. Agrado sente um aperto no peito. Um nó se forma em sua garganta. Pela primeira vez, ela percebe o quanto Eduarda pode ter se sentido deixada de lado. O sucesso de Seu Amor é Minha Estrada. Os problemas com João Raul. Os conflitos com Leandro. Tudo isso acabou afastando as duas sem que ela percebesse. E naquele momento, Agrado se sente como se tivesse traído a confiança da melhor amiga. Com os olhos marejados, ela concorda. E apoia a ideia de Eduarda sem hesitar. Animada, Eduarda começa imediatamente a trabalhar em sua nova canção. Enquanto isso, Naane continua obcecada pela ideia de fazer João Raul enxergá-la de outra forma. Convencida de que precisa de ajuda, ela procura Sinara. A jovem surge segurando um velho livro herdado da avó. Com confiança, aponta para uma receita. Eu encontrei isso no livro da minha avó. É um chá especial. Eu garanto que vai fazer João Raul ficar completamente apaixonado por você. Naane arregala os olhos. Ainda desconfiada. Você tem certeza? Porque todas as vezes que eu aceitei um desses chás, alguma coisa deu errado. Sinara engole em seco. Claramente sem gostar da lembrança. Isso aconteceu antigamente. Agora é diferente. Ela cruza os braços. Estou quase virando uma profissional. E então? Vai querer ou não? Determinada a conquistar João Raul de uma vez por todas, Naane aceita. Ela prepara cuidadosamente a infusão indicada por Sinara. E encontra uma oportunidade perfeita para entregá-la ao cantor. Mas existe um detalhe que ela não prevê. João Raul bebe o chá pouco antes de subir ao palco para um show. Quando percebe o que aconteceu, Naane fica nervosa. Ela até tenta se aproximar. Tenta beijá-lo. Mas João Raul praticamente a ignora. Concentrado na apresentação, ele sobe ao palco sem olhar para trás. Sozinha, Naane sente o coração acelerar. E agora, meu Deus? E se esse chá realmente funcionar? Eu nem quero imaginar o que pode acontecer. Nos primeiros minutos, tudo parece normal.
João Raul canta. Sorri para os fãs. Interage com a plateia. Nada parece fora do lugar. Mas então chegam as músicas românticas. E algo estranho começa a acontecer. Enquanto canta, João Raul olha para a multidão. E enxerga agrado. Ele pisca. Confuso. Mas continua vendo a mesma imagem. Pouco a pouco, outras fãs começam a se transformar diante dos seus olhos. Os cabelos. O sorriso. O olhar. Até as roupas parecem iguais às de agrado. João Raul tenta se concentrar. Mas a visão fica cada vez mais intensa. De repente, parece que existe uma multidão inteira de agrados diante dele. Centenas delas. Por todos os lados. O cantor não consegue entender o que está acontecendo. Mas uma verdade fica impossível de ignorar. Entre todas aquelas pessoas, a única que ele realmente queria ver estava ausente. A única presença que importava era dela. Influenciado pela infusão preparada por Naane, seus sentimentos ficam ainda mais evidentes. Ainda no palco, João Raul canta com mais emoção do que nunca. Com mais intensidade. Mais entrega. Mais paixão. E, observando tudo à distância, Agrado percebe imediatamente que existe algo diferente naquele show.